A graça e paz, família Daion, que bom te receber aqui no nosso lugar. Nós vamos ouvir agora uma pregação do pastor Rodrigo Soeiro com a nova série Emoções. Hoje o tema é Controle a Sua Ira. Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma introdução a respeito de uma série nova que nós estamos iniciando hoje. Por conta do Setembro Amarelo, 1º de setembro hoje, e obviamente o Setembro Amarelo é algo que vocês conhecem, estamos iniciando uma nova série chamada Emoções. E pensando sobre esse tema, eu penso que toda emoção, ela pode ser experimentada de duas formas: do viés de Deus ou do viés do mundo. E quando vivemos nossas emoções conforme os princípios divinos, elas se tornam instrumentos para promover a natureza de Cristo que habita em nós. No entanto, se permitirmos que as nossas emoções sejam guiadas, sejam norteadas pelos padrões do mundo, elas podem se tornar desordenadas, levando-nos ao pecado e o velho Adão que habita em nós ainda. Então, pensando sobre isso, eu quero falar hoje sobre um sentimento, uma emoção que todos nós temos, a ira. Ira. A ira é uma emoção poderosa e em muitos momentos inevitável. Por exemplo, eu estava saindo da minha casa hoje com a Tati, e nós moramos num prédio, pegamos o elevador e dentro do elevador tem aqueles anúncios, né, de alguma fonte de notícia. E a fonte de hoje do elevador foi: a Ucrânia obriga a Mongólia a prender Putin. Eu vou falar novamente. A Ucrânia está obrigando a Mongólia a prender o Putin. Eu não sei se alguns de vocês estão sabendo, mas está tendo guerra na Ucrânia. O quê? O mundo está querendo prender o Putin e a Ucrânia está com a expectativa que a Mongólia faça isso. Não é que eu estou menosprezando a Mongólia, mas não dá para ficar irado com uma notícia dessa? Eu estou falando de uma notícia que para mim, na verdade, nem bateu como ira, bateu como cômica. Então a ira é um troço de que, por vivermos num mundo caído, onde injustiças, frustrações e decepções fazem parte do nosso dia a dia, não adianta, é natural que a gente fique irado em algum momento do dia. Eu acho que o grande desafio é como a gente vai administrar esse negócio. E aí a gente vai ter que recorrer ao texto bíblico. Então o primeiro texto que eu quero trabalhar com vocês hoje é Salmo, capítulo 4, ou Salmo 4, versículo 4. Quero dar um bem-vindo a Daion. Seja muito bem-vinda a Daion. Que Deus abençoe vocês. Estamos na série Emoções. Falaremos hoje sobre uma emoção inevitável, inerente no ser humano, que é a ira. Então, o primeiro texto bíblico de hoje é Salmos de número 4, versículo 4. Salmo 4, versículo 4 diz assim: quando ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam no seu íntimo e aquietem-se. Vamos para o próximo texto bíblico. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. Eclesiastes 7, versículo 9. Eclesiastes 7, versículo 9. Não te apresses em teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. O apóstolo Paulo, inteligente como é, pega o Salmo 4,
soma com Eclesiastes, aí ele vai escrever uma outra coisa interessante. Efésios, capítulo 4, versículo 26 e versículo 27. Efésios, capítulo 4, versículo 26 ao versículo 27. Efésios 4, versículo 26 a 27. Ei, quando ficarem irados, não pequem. Não permitam que o sol se ponha enquanto durar a ira de vocês. E não deem lugar ao diabo. Pai, fala com a gente. Não porque merecemos, mas por graça e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Esses versículos, eles nos lembram que, embora a ira seja uma reação humana, nós devemos ter cuidado para que ela não se transforme numa cadeira cativa de Satanás, permitindo assim que ele pinte e borde com os nossos sentimentos, até porque quando permitimos que a ira encontre um terreno atraente, Satanás pode fazer morada em nós, tornando-nos pessoas iradas por essência, permitindo que essa emoção não se torne apenas um ponto fora da curva, mas quem somos. Essa é que é a grande sacada do texto bíblico. Permitir que a ira venha ou deixar que a ira aconteça, isso faz parte. O que a gente não pode é deitar ou permitir que a ira se deite, repouse e encontre um lugar onde Satanás gosta de estar. Porque aí vai fazer sentido com outro texto bíblico que diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tenham cuidado para que ninguém se exclua da graça de Deus. Que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Percebam como a Bíblia é linda, ela vai se conectando. Salmos 4, depois Eclesiastes, depois Efésios, aí Hebreus, ele fecha meio que esse assunto com chave de ouro. Não permita que Satanás repouse no teu coração, porque ele vai enraizar. E se ele enraizar, aí você corre o risco de excluir a graça de Deus do teu coração. E viver sem a graça, eu não gosto nem de falar esse verbo. O desafio então não é simplesmente administrarmos bem a ira, mas diária e constantemente expulsá-la o mais rápido possível do nosso coração, antes que ela se enraize. Até porque quando não resolvemos a nossa ira, abrimos essa brecha para Satanás, um campo fértil para a infecção dele se propagar no nosso coração. Feridos e magoados, temos a tendência de não apenas responder de modo agressivo, mas nos tornamos uma pessoa agressiva. Porque ser agressivo em algum momento, quem nunca foi que atira a primeira pedra, o problema é quando isso vira a nossa identidade. Aquele cara é agressivo, não é que ele foi agressivo. Tem um autor chamado Hendrick, que ele vem dizer o seguinte, a ira em si não é necessariamente pecaminosa, até porque quanto mais ira cada crente exercer contra os seus próprios pecados, melhor será. Entretanto, a ira, especialmente com relação ao próximo, facilmente se transforma em ódio e ressentimento. Ou seja, ele levanta a tese que você pode ficar irado contra os seus próprios pecados. Essa é uma boa ira. Tanto é inevitável esse negócio chamado ira, que até o homem mais manso e humilde do mundo teve ira. Qual o nome dele? Jesus. Por incrível que pareça, Jesus ficou irado. Marcos capítulo 3, versículo 5, e olhando ao redor para eles com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração.
Percebe que ele está indignado, mas ao mesmo tempo ele tem compaixão. É Jesus. Outro texto, João 12, versículo 13 a 17, e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um chicote. Tua mãe já te pegou um chicote? Chicote não, mas uma havaiana. Quem já apanhou de chicote aqui, levanta a mão. Tem gente que nem levanta, vai que... Ei, Jesus fez um chicote. Se isso não é ficar irado, o que é? Ele fez um chicote. Lançou todos fora do templo, também as ovelhas e os bois, e o espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. E seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Jesus ficou irado. Ou seja, até ele se permitiu ficar irado, mas ele nunca foi dominado pela ira. Aqui está o lance, gente. Tem um outro comentarista bíblico chamado Francis Folks, que ele diz o seguinte: Jesus também ficou irado, mas sua ira nunca o levou a pecar. Ele mantinha suas emoções em perfeito controle. Fala para quem está do teu lado: em nome de Jesus, você vai manter as suas emoções no controle dele. Tem esposa que está me agradecendo. Ou tem esposos que estão me agradecendo agora. Aleluia. Ou seja, do salmista ao autor de Eclesiastes, do autor de Eclesiastes a Jesus, de Jesus ao apóstolo Paulo e do apóstolo Paulo a Santo Agostinho, todos esses reconheciam que a ira, quando corretamente direcionada, pode ser uma resposta justa contra o mal e a injustiça. No entanto, uma ira desordenada, mal administrada, pode ser terreno propício para Satanás entrar, nos levando à destruição de relacionamentos e a paz interior. Tem coisa pior do que perder a paz interior por conta de se tornar uma pessoa irada. Dito isso, a pergunta que não quer calar é: como viver então de forma correta para que a ira não se enjaule e não se enraize no nosso coração? O próprio apóstolo Paulo responde aos Efésios, no próprio capítulo 4, ele diz assim: assim eu digo a vocês, e o Senhor insisto, que não vivam como os gentios na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus pela ignorância que estão por causa do endurecimento do seu coração. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está nele. Quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, para serem renovados no modo de pensar e se vestirem de novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade que vem da verdade do Evangelho. Então assim, olhando para esse texto, eu aprendo aqui no mínimo 3 princípios para a gente saber lidar com esse negócio chamado ira. Primeiro princípio que eu aprendo aqui, e eu vou compartilhar esse texto com vocês no Telegram e nos grupos de WhatsApp da vida aí. Primeiro princípio que nós precisamos aprender aqui é: Jesus Cristo foi, é e sempre será o nosso modelo único e suficiente para saber lidar com esse sentimento. Ele é o nosso modelo. O apóstolo Paulo escreveu: vocês ouviram falar e foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Ou seja, Jesus, mesmo diante das injustiças e provocações, principalmente o que ele enfrentou na cruz do Calvário, ele manteve o seu coração e as suas ações alinhadas com a vontade de Deus, a ponto dele dizer lá na cruz, com hemorragias, com feridas, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo.
Agora, se ele conseguiu administrar bem os seus sentimentos de ira no ambiente de maior pressão que um ser humano pode passar, e se há em nós a convicção que o Espírito dele está em nós, quem somos nós para não sabermos administrar isso? Ah, mas eu sou melancólico. Não, mas eu sou colérico. Mas eu sou sanguíneo. Você é crente. Segundo princípio, precisamos de disciplinas espirituais saudáveis para mantermos a nossa mente renovada. Ele escreveu aqui, sejam renovados no modo de pensar. Se tem algo que precisamos permitir, é que a nossa mente seja transformada pela renovação, não uma renovação qualquer, mas uma renovação espiritual contínua. Se não formos protagonistas no desafio da renovação na nossa mente, nós seremos reféns dos nossos próprios preconceitos. Romanos 12, de 1 a 2, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável, que é a vontade de Deus. O apóstolo Paulo vai pegar mais pesado, Filipenses capítulo 4, versículo 8. Finalmente, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que não tem na internet hoje, não? Por isso que a gente está ficando louco. Porque a gente está consumindo exatamente aquilo que o apóstolo Paulo falou para não consumir. Ele disse, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. E cá entre nós, isso só será possível se de fato formos intencionais, investindo nosso tempo em práticas espirituais que alimentem a nossa mente, como leitura da palavra de Deus, como oração, como jejum, como bons livros, como boas músicas. E essa semana é semana de jejum e oração. Fica a dica. Não apenas a oração às 5 da manhã, como a Aline já avisou, mas também o jejum. Rodrigo, o meu fisiológico só aguenta 1 hora de jejum. Ok, faça 1 hora. Mas o meu fisiológico só aguenta 30 minutos, eu não sei. Cada um aqui tem a sua fisiologia de um jeito. Mas não é possível que ninguém possa fazer um jejum. Tem gente que não faz jejum há muitos anos. Como que consegue sobreviver assim como crente? É porque não é crente. Aí fica pensando um monte de coisa, um monte de minhoca. E pensa em se matar, pensa em matar o filho, pensa em matar a filha, pensa em se jogar de algum lugar. E a gente tem esse mundo que está pensando em tudo, menos nessas coisas que o apóstolo Paulo pediu. Por quê? Porque não jejua, porque não lê a palavra de Deus, porque a primeira coisa que faz quando acorda é pegar o celular na mão. Aleluia, pelo menos um. Concordando com o que eu estou pregando. Terceiro e último, outro. Precisamos diariamente abandonar a velha natureza adâmica e vestir a nova natureza cristã. Olhem só o que o apóstolo Paulo vem dizer, quanto à antiga maneira de viver, dispam-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Se vistam do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A gente tem que deixar a velha capa, tem que deixar a velha roupa, tem que deixar as velhas práticas. O que mente não pode mentir. Quer ver? Olha o texto com Paulo, era preto no branco. É porque hoje os filósofos, os teólogos, hoje tudo quer enfeitar o que não está enfeitado no texto bíblico. Alguns já querem até reinventar a Bíblia. 1 Coríntios de 6, de 9 a 11. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar nem os sexualmente imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem homens que têm relações sexuais com outros homens, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino de Deus.
Alguns de vocês eram assim, mas por favor, levantem as mãos, vamos lá. Contudo, nós fomos lavados, santificados, justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Acabou essa velha vida. Muda a página. Uma certa vez, John Wesley, reformador do século XVIII, disse: da mesma forma que Deus tem interesse em nos tirar do Egito, Ele também deseja tirar o Egito de nós. Enquanto o primeiro podemos chamar de libertação, o segundo chamamos de santificação. Tem gente que está contente em sair do Egito, mas não se coloca na brecha para permitir que Deus tire o Egito dele. E ele fica flertando com coisas do Egito. Seja lá quais forem os nossos pecados dessa lista, e de tantas outras listas bíblicas, que constantemente possam identificar e renunciar, todos os nossos comportamentos negativos, pensamentos impuros, ou atitudes que machucam o Espírito Santo, precisam ser excluídos, diariamente, todo dia. Amanhã você vai acordar com um monte de besteira na cabeça, o que você tem que falar? Eu levo cativo em Cristo todo esse pensamento. Mas eu achava o meu marido tão bonito, agora eu acho ele tão feio. Filha, você não é tudo isso também não. Você ficou bonita, do dia para a noite. E ele ficou barrigudo do dia para... Não, não é isso. Você tem que pegar esse negócio e jogar no inferno. No inferno. Não, me dá uma vontade de tomar cachaça. Joga essa porcaria no inferno. Não, mas eu estou com uma vontade de olhar alguma coisa pornográfica. Ei, repreende. Rodrigo, mas se eu repreender, repreende no meio da calçada. Eu faço isso até hoje. Quem faz isso até hoje, por favor? Quando vem uma besteira na cabeça, tipo assim, acho que eu vou deixar dar, eu não aguento mais tanta luta. Eu sei o que eu falo, o sangue de Jesus tem poder. A gente não pode flertar com esses pensamentos. Olhem só, para terminar, Efésios 4, de 25 a 32. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade uns aos outros, pois todos nós somos membros de um mesmo corpo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo o que é bom com as próprias mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da tua boca, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que ouvem. Fala para a pessoa que está do outro lado: eu fui chamado para transmitir graça. Que coisa linda isso. Não entristeçam os outros, ou melhor, não entristeçam o Espírito de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, de toda ira, de toda indignação, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo Jesus. Que modelo nós temos! Que modelo nós temos! A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Minha oração para hoje e para toda a nossa vida é que Deus venha nos dar sabedoria necessária para lidarmos com as nossas emoções. Seja você colérico, fleumático, sanguíneo, melancólico, eu sei que tudo isso é importante a gente saber. Seja você apostólico, profético, evangelista, pastoral ou pedagogo, seja o que for. Ei, que em Cristo possamos levar cativo todos os nossos pensamentos e emoções, certos que Ele nos ajudará de forma certa em tempos incertos. Que em todo tempo possamos buscar em Deus a força e a sabedoria para controlar nossos impulsos, mantendo foco naquilo que realmente importa, em coisas que são nobres, em coisas que são eternas, em coisas que são dignas, em coisas que são sábias. Se o mundo está ficando doido, achando que a Mongólia vai salvar a Rússia, ei, não vamos cair nessa, não vamos, isso é loucura.
Se a gente acha que a nossa vida está nas mãos do STJ, não. Se você acha que o novo prefeito de São Paulo, Santo André, vai resolver a nossa alma, pare de ser bobinho, porque a política faz o que a política tem que fazer, mas é a igreja que tem a mensagem do Evangelho, é o Cristo que liberta, é o Cristo que transforma, é o Cristo que santifica. Sem o Cristo, a gente vai ficar igual ao mundo, doido, chamando pavão de, sei lá, galinha, plantando ovo para ver se nasce pintinho. Porque a Bíblia vem dizer que naqueles dias, nos últimos dias, os sábios se tornariam maluquetes. Eu não quero ser louco. De verdade, gente. Eu não quero chegar numa fase da minha vida onde eu não consiga discernir a mão esquerda da mão direita. E o mundo está já assim hoje. Passar pela ira ou permitir que a ira passe por você, ok, passou por Jesus. Mas não permita que ela encontre berço no teu coração. Você e a ira não conversam. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Sabe qual é a oração de hoje? Senhor, sonda o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau. Olha que oração digna. Vê se há em mim um caminho mau. Ele está dizendo o seguinte: eu nem sei se eu vou escolher um caminho mau. Já me livra dele antes de eu querer chegar lá. E me guia por caminhos eternos. Levante suas mãos. Bem sei os planos que tenho para vocês. Não são planos de ficarem loucos com a Mongólia, mas são planos de prosperar num mundo doido. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Ninguém tirará isso de nós. Pai, estamos com as nossas mãos erguidas, os nossos olhos fechados, declarando que em Ti nós somos Teus filhos. Aquele que mente não vai mentir, aquele que fala palavrão não vai falar, aquele que bebe não vai beber. Senhor, aquele que faz coisas promíscuas não vai fazer, porque maior é o Espírito que nos dá força do que a nossa personalidade que um dia falaram que a gente tem. Eu não sou fruto da minha mãe, eu não sou fruto do meu pai, eu não sou fruto simplesmente da minha avó, eu sou fruto do Espírito que um dia entrou no meu coração. Senhor, que as minhas vontades adâmicas não sejam desculpas para bloquear a ação do Teu Espírito, porque uns confiam em carros, outros confiam no temperamento, outros confiam no seu currículo, mas nós faremos menção no Espírito que habita em nós. Som do nosso coração. Assim oramos e assim Te agradecemos, em nome de Jesus. Quem concorda com essa palavra, por favor, aplauda Jesus. Se coloque de pé. Palavra impactante, como é bom receber esse alimento do Pai. Eu não sei se de repente você já teve a oportunidade de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu não sei se de repente você precisava dessa mensagem, precisa voltar para o reino de Deus, voltar para os caminhos de Jesus. Se você é essa pessoa que se qualifica em alguma dessas opções que eu dei para você, eu quero orar junto com você. Se você pode, feche seus olhos junto comigo e faça essa oração. Senhor meu Deus, eu Te recebo em meu coração, como meu Senhor e Salvador. Pai, continue guiando os meus passos, guiando os meus caminhos, controlando a minha ira, Jesus, e fazendo, Pai, com que o meu coração continue sendo alinhado, que a minha vida continue sendo alinhada com a Tua vida. É assim que eu oro e Te recebo no meu coração, como Senhor da minha vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você fez essa oração, que Deus abençoe você. E eu quero também já te fazer um convite, de repente. Se você acredita que essa mensagem é uma mensagem relevante, tem um QR Code aqui na tela, onde você pode ofertar e pode semear, ser ainda mais generoso com a nossa casa de oração e permitir com que essa mensagem continue sendo expandida para todas as pessoas. Se você também, de repente, quer se conectar conosco de alguma forma, nós temos uma forma de você se conectar através do nosso e-mail, contato@dai.com.br. Enfim, e você tem a oportunidade de continuar conectado conosco e nós servirmos você como igreja. Que Deus abençoe o seu coração. Se você quiser ter acesso a mais conteúdos, você pode verificar aqui no nosso canal. Que Deus abençoe. Até mais. Tchau, tchau.